Oba! Olá, Boa noite. Tranquilo? tranquilo. Oba! Prazer! Prazer te receber aqui na nossa live, nesse Prazer é meu. espaço que nós criamos aqui para não enlouquecer totalmente, só um pouquinho, Tá. dentro, dentro dessa loucura, dessa pandemia. Então, estamos fazendo as lives, conversando, trocando ideias e conhecendo mais um pouquinho o que cada um tem guardado os segredinhos e nos inspirando com essas histórias, né? E por Que isso eu fiz ótimo. questão de te convidar e te receber aqui para a gente trocar essa ideia. Bacana. Tá em É São um ano Paulo? diferente, né? Eu tô. Muito, muito diferente. Não tem nada que, né? Ah, meu Deus, tá, mas é parecido com nada, nada, nada. Nada. Né? Impressionante. Igual, igual falam lá em Salvador, não parece com nada. Quando falam de alguma pessoa muito, muito estranha, não parece com nada, gente. E é totalmente estranho, né? Mas, Totalmente. bom, ah, tu já estava em São Paulo. Em São Paulo também, imagina, tá sofrendo muito. Agora tá voltando, né? Parece que os teatros vão voltar. Então, eu tô perdido. Eu não sei o que está acontecendo, na verdade. É? Porque a gente ouve da mídia que tá tudo acontecendo, né? Que nada mudou. E aí a gente vê que vai abrir, que não vai abrir, que as pessoas. Então, eu tô num momento sem entender nada. E aí eu Tamo junto. resolvi também não fazer nada esse ano. Sim. Absolutamente nada, assim. Entrou no esquema. Tá tudo certo. Ah, Vamos tudo esperar certo. 2021 chegar. Exatamente, exatamente. Só cuidando da casa, em casa assim, bem tranquilo, sem, para não tentar entrar em neura, sabe? Sim, sim, sim. Fazendo muita comida gostosa, imagino. Todo dia. É? Todo dia. Inclusive, quero fazer uma reclamação. É uma tortura esse teu Instagram, porque sempre postando as fotos dessas comidas deliciosas. Isso aí não é bom nada. Não faz isso, gente. Não, né? É maldade. É, Ah, tá, mas aqui, aqui é um espaço, né? Eu estou te recebendo aqui no nosso espaço. Nós somos uma companhia teatral e montamos esse espaço. Daí tu pensa na loucura. Não podemos trabalhar, não podemos apresentar, não podemos receber ninguém nas nossas oficinas, ou seja, como eu conversei com o Fly hoje à tarde, nos falaram que nós não podemos fazer, mas não falaram como que a gente pode fazer, o que que a gente pode fazer para não, né, para não enlouquecer aham. definitivamente, para não ficar aí. Aqui, como eu já ouvi uma pessoa falar, a gente luta todo dia, mas quem vence no final do mês é o boleto. E daí? Como é que a gente vai, Aham. como é que a gente Não, vai movimentar? e o teatro é uma arte presencial, né? É uma Sim, arte. É, eu estava vendo outro dia uma discussão de uns atores em mídia social e era isso, né? Todo mundo tentando fazer alguma coisa, uma leitura, peças online, mas aí entra a questão, isso é teatro, né? eu, Qual é a característica? Talvez então a gente tenha que parar para pensar que talvez a gente está criando uma coisa nova, mas que a sim, gente também não pode dizer que isso é teatro, né? Porque o teatro, como você estava falando, é presencial. E nesse momento, a gente fica sem saber o que fazer, né? Mesmo porque talvez um teatro físico, sem muito falar, aí talvez aconteça todo mundo com máscaras, entubados, assim. Aí tudo bem, cada mas um é acaba. presencial, né?
É, Sim, né? O Marco Caruso estava falando esses dias, eu estava tentando buscar, que eu falo aqui para o pessoal, não é teatro. Nós entramos nessa, fomos obrigados, né? Nós temos aqui o teatro de bolso, claro. e, e daí, cara? Como é que o artista fica sem palco, né? Como é que fica sem fazer? É, É realmente enlouquecedor. E eu estava buscando uma expressão para isso, um nome para isso, que é novo demais. E daí eu falei, ó, eu não sei como é que é, qual é o nome disso, mas não é teatro, gente. A gente está fazendo, a gente está entrando num novo movimento, uma nova ideia está surgindo aí, mas não é teatro. Daí o Marcos Caruso falou que é uma experiência teatral. Daí fechou. Beleza, é isso. é É uma isso, é. experiência. Teatro realmente é ali, é presença, é olho no É. olho, né? Talvez isso faça com que a gente descubra outras possibilidades, né? Dessa arte tão Sim, complexa, porque não que é engraçado porque o teatro já incorporou a mídia, né? Então é sim. muito engraçado isso. O teatro contém tudo, mas nem tudo contém o teatro. Então, sim, o teatro incorporou a mídia, mas a gente não sabe dizer se a mídia vai conseguir incorporar o teatro, né? Porque Ah, a mídia que incorpora o teatro é cinema, é televisão, né? é. Mas talvez aí no meio, como você falou, a gente acabe descobrindo uma nova abordagem cênica, uma nova abordagem é, de interpretação, de transmissão. Vamos acreditar que a gente vai ter ganhos com isso, né? Sim, eu imagino, quer ver, Márcio, que beleza, estamos dentro, né? Algo tem que ser feito, realmente, não podemos entrar no jogo Uhum, e ficar só parado esperando, enfim. Ah, Daí o que acontece? Estamos aí fazendo experimentos, estamos aí no processo e criando, e a cabeça não para. O que eu acredito? Quando acabar tudo isso, a gente vai estar cheio de novas experiências. Por exemplo, eu me denominava um dinossauro cibernético. Nada. tá. Não, nada. Ai, vamos fazer um canal no YouTube? Deu, pô, cara, um canal no YouTube? Eu sou aquele cara bem xarope, sabe? Eu tenho que conhecer um pouquinho de tudo o que eu estou fazendo, senão eu não vou lá. Daí vai. Não dá. Esse tempo de ficar ali bisbilhotando não vai dar. Eu não sei como é que funciona, qual é o mecanismo do YouTube. Foi criado o canal, mas o canal estava lá parado. Deixa quieto. Uhum. Até tem um vídeo que eu vou falar sobre ele contigo, que está lá no nosso canal do YouTube. Tu vai achar bem interessante. E agora, nessa loucura toda, o que acontece? Estamos fazendo as lives e estamos botando as lives lá. O nosso canal do YouTube está ganhando conteúdo, é assim que o pessoal Que fala. bacana. Bacana isso. E Bacana. eu acho legal um bom conteúdo, porque as nossas conversas elas estão sempre pancadonas, assim, tão bem interessantes realmente. E estamos lá, enchendo o nosso canal de conteúdo. Agora a gente está dando até uma animada. Estamos pensando aqui numa websérie, enfim, vai sair coisa nova. E Aham. quando passar e a gente voltar para o palco, vamos voltar com novas experiências, quem sabe um espetáculo multimídia, e daí começa, né, É, mas tudo é válido, no fim das contas, tudo é válido. sim, E aquele sim. tempinho, né? E aquele tempinho que a gente não tinha, cara, eu não vou fazer um canal no YouTube porque eu não tenho tempo. O meu negócio é palco, o meu negócio é teatro, dar aula. Agora tem tempo, bora fazer? Vamos pesquisar um pouquinho, né? É, Vamos nos é, permitir. é, é engraçado porque eu vim para São Paulo, finalizei a pós
E aí, no processo de defender, começou a pandemia, né? Tanto que a banca teve que ser online, né? Achar todo mundo, o que foi interessante. A gente vê que é possível, isso é um movimento que é possível. Mas esperava que esse seria um ano de atividade teatral para mim. Eu falei, não, esse é Mas, um ano de atividade teatral. Quer dizer, vim para São Paulo ano passado, porque eu sou de São Paulo, né? sim. Então eu voltei para retomar contatos, porque eu comecei a fazer teatro aqui em São Paulo. Né? A minha formação é aqui em São Paulo. Então voltei para trabalhar um pouco mais, porque em Florianópolis ele é muito restrito, Tenso. né? É Nós tenso, temos. né, cara? É, Sim. a gente não consegue fazer temporada. Elefantes tentou fazer temporada, mas assim, é muito engraçado, porque se você. Eu acredito que o público de Florianópolis para o teatro deve ser de umas 1.000 pessoas, no máximo. SIC, entendeu? Um Né? SIC, no máximo Uhum. 2, e acabou. Então, Sim. você trabalha durante tanto tempo fazendo pesquisa, ensaiando, levantando um espetáculo para 3 apresentações. É, É tenso. é uma desvalorização que a gente acaba criando para nós mesmos, né? E aí a gente tem que. E aí é uma batalha todo dia, uma batalha todo dia, uma batalha todo dia. E o que eu acho mais engraçado é que santo de casa não faz milagre. Ou seja, qualquer grupo de São Paulo, do Rio, que tem um ator mais conhecido, às vezes até que não tenham, lotam o SIC. E os próprios de casa não lotam. Né? Então, Sim. às vezes é preciso fazer o contrário, é preciso sair para conseguir entrar Uhum. efetivamente no mercado, porque eu ainda Isso, acredito. sim. Isso é isso. É isso. É exatamente isso. Isso aconteceu com o Alejandro do Cena 11. Exatamente essa visão que ele teve. Conheceu aqui o Alejandro? Aham, Então, foi essa visão que ele teve. Caramba, o cara tem um puta de um trabalho de pesquisa, maravilhoso. Aham. lindo. E não, 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 não. sem pauta para poder apresentar. Eu já ouvi de administrador de teatro aqui, assim, dependendo do trabalho, a gente prefere ficar com o teatro fechado. Eu já ouvi, sério. Isso é triste demais, é meio vergonhoso, mas isso já aconteceu. Mas dependendo do quê? De de uma figura mais conhecida, não sei também, sabe? Porque eu já assisti no TAC, eu já assisti espetáculo que tinha Jonas Bloch, Irving de São Paulo, um puta de um ator, tinha Renata Castro, que já era conhecida, meia dúzia de pessoas, sabe? Aham. Então, qual é o critério para fazer essa avaliação? Se vai valer, se vai botar público, se é daqui, não vai botar público, sabe? É. E qual é a tua que alguém que vai vir de fora vai botar? Daí que aconteceu? O Alejandro, vendo isso, vivendo isso, foi para São Paulo. Se eu não me engano, ele alugou um teatro, ele fez todo o trabalho de produção, apresentou e, claro, arrasou. As críticas foram excelentes e depois ele recebeu o convite. Você não quer apresentar aqui no SIC? Você não querem participar? Agora, claro, agora sim. Agora ele é É. respeitado, mas teve que ir lá fora provar para depois voltar, né? É. Isso é tenso. Ti- Cara.
tinha essa questão de pauta. Eu acho que a decisão real de voltar para São Paulo foi quando a gente resolveu procurar os teatros aqui para saber pauta em São Paulo. E era possível. Tinha. Sim. Mais do que um lugar, assim, teatros bacanas. Por quê? Eles queriam ver o projeto. A gente mandou o projeto e aí, em função do projeto, a gente conseguia vários tipos de teatro, né? Com valores diferenciados, tal, não tinha uma... E ainda você tem um pouco mais de público, né? Faz parte, né? Acho que existem algumas cidades que têm essa característica de fazer parte, de ir para um lugar fechado e assistir um pouco de arte. Eu acho que as cidades... Rio de Janeiro é porque é uma cidade muito antiga, mas eu sinto que Florianópolis, por exemplo, não... A gente separa um pouco a verba de cultura voltada para o inverno. A gente não tem um apelo cultural durante o verão. Só que é muito engraçado, porque eu acho isso um equívoco. Porque nós temos muito mais público no verão do que no inverno. Porque nós temos turista. E turista, tudo bem, ele quer ir à praia, mas ele quer um entretenimento também à noite. Exato, ele quer um entretenimento. Né? E exatamente no verão, os teatros não abrem todos os dias. Sim, não abrem. Não abrem. Os funcionários, para trabalharem no final de semana, tem toda uma outra questão durante o verão. Então, a cultura não é vista pela sociedade inteligente, que deveria ser inteligente artística da cidade, como uma coisa a acontecer, né? Eu acho que é bem por aí, assim, que no verão fica em segundo lugar, fica em segundo plano. É isso, exatamente isso. Né, e sentir também um certo... é difícil dizer isso, mas eu vou dizer. Pode falar, imagina. Tem casa. Mas vai ficar gravado isso, né? Eu acho que não é algo proposital. Eu acho que é natural o que acaba acontecendo numa cidade pequena, em que tem pessoas muito bacanas também querendo fazer arte e que não tem muita verba. O que acaba acontecendo é que cria-se um pseudo-nepotismo. Ou seja, a verba pública fica num núcleo muito fechado. Como nós temos duas instituições de formação, agora tem mais, né? Mas pública. Antigamente a gente só tinha a formação da UDESC em artes cênicas. O que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que é um curso antigo, um curso bacana, e muita gente se formou nesse curso. Algumas pessoas... O UFSC tem 10 anos, quer dizer, o curso veio... Primeiro que a cidade não comporta 3 cursos de artes cênicas, né? Acho que não tem público para isso. Não tem público para isso, mas tudo bem, tem formação. Mas como começou a UDESC muito tempo antes, é um curso muito bacana, muita gente não só trabalhava na questão de arte, mas foi para a questão da licenciatura e nos cargos públicos. E aí, é uma linhagem oriunda da Universidade Estadual. A gente não viu durante muito tempo, eu dentro da Universidade Federal, não só como aluno, mas como professor, uma abertura significativa no mercado da cidade, cultural, público, de abertura para qualquer tipo de pessoa que não fosse oriunda da UDESC.
Agora já foi, acredito que melhorando. A Manu fez um trabalho bacana com o Sesc, criando uma cena universitária, no próprio Sesc, trazendo outras, a própria Universidade Federal, não só a Universidade Estadual, mas isso, sem querer, acabou criando um pool muito fechado. E como não tem público, esse pool se fecha. E quando esse pool se fecha, não há desenvolvimento artístico. Porque se basta, né? É uma coisa numa grande metrópole, a arte funciona também como é uma mercadoria, por mais que a gente tenha ela como algo filosófico, medicinal. Na Grécia, ela durante a maior parte da sua existência é uma mercadoria. E quando você tem um livre comércio e você tem várias lojas no mesmo lugar, há concorrência. E tendo concorrência, né, todo mundo melhora. Então, assim, você faz o teu trabalho, eu faço o meu, o outro faz o dele. Eu vejo o seu, eu falo, puta, olha que legal aquilo. Você vê o meu e fala, pô, que legal aquilo. Isso te dá um insight para uma outra coisa e todo mundo evolui junto. Todo mundo cresce artisticamente junto. Eu concordo plenamente contigo. Eu acho que esse é o esquema. Só que, assim, ó, a administração, né, pública, enfim, não funciona para a cultura, não funciona. As ideias são, sei lá, atrofiadas, né? Tipo, vou deixar fechado, porque o pessoal vai vir para cá, triplica o número de habitantes aqui na cidade no verão. Eu vou deixar o teatro fechado. O pessoal quer vir para a praia, né? À noite. Mas não, né? Tá aqui, tem mais um culpado nessa história, eu acho. Quem está dentro, quem trabalha com teatro. Eu nunca vi umas pessoas tão estranhas. Agora é a minha parte de deixar gravado lá e depois ser malhado. Apesar que eu não falei mal de ninguém, eu só constatei uma realidade da vida artística teatral de Florianópolis durante o período em que eu vivi na cidade. Sim, não, mas tranquilo, tô zoando só. Mas talvez a minha fala vai cair em cima. Porque assim, eu faço parte de um grupo no WhatsApp, é uma besteira, tá? Um grupo no WhatsApp, um grupo de teatro de Florianópolis, teatro, pessoas envolvidas com teatro. Daí eu faço uma chamada, uma publicação do nosso movimento aqui no Instagram. Tá lá, tá há 2 dias que ninguém posta nada. Eu faço uma postagem, na sequência, imediatamente, alguém trata de fazer uma postagem para ficar na frente. Tenso. Sério, cara, eu acho isso muita burrice. Eu acho isso de uma ignorância total. Não estou falando porque é comigo. Ai, nossa, me atingiu. Ai, eu tô com meu ego abalado. Não é isso. É porque eu acho que se parar para pensar, todo grande movimento cultural que aconteceu no Brasil, tudo que aconteceu de grandioso no Brasil era um movimento, né? Dentro da cultura, era movimento. Então, um grupo de pessoas se uniu por uma causa e a partir dali foi criada uma nova fase. A bossa nova, teve nas artes plásticas, enfim, vários movimentos. Só que assim, sempre as pessoas em prol de de um objetivo. Mas se ficar realmente cada um trabalhando por si e vendo o outro grupo como concorrente, isso nunca vai mudar. Daí eu vou repetir uma frase que eu adoro. Foi um policial que falou numa palestra aqui. Ele falou assim, gente, vocês têm que pensar que até o crime é organizado. Por que a população não?
Sim, até o crime é organizado. Por que, que quem trabalha com cultura, quem trabalha com arte, não se organiza? É. É, Teve uns levantes assim. Eu me lembro que a gente se reuniu para fazer o Invasão Teatral. É claro que tem um número muito maior de grupos, exatamente como eu falei antes, oriundo da Universidade Estadual, porque ela é antiga, né? Porque tem muita gente que se formou, né? Ah, mas houve umas tentativas, mas ainda a era. tentativa. Na minha opinião, do que eu conheço, a Gestos, não sei se chegou a ver, conheceu esse movimento. Era um grupo de produtores teatrais de Florianópolis. Era essa a ideia. A gente se Tá, reunia e trocava ideias, a gente conversava ali na Fundação Franklin Cascais, ali perto do tá. terminal antigo, e Uhum. se reunia na semana para trocar ideias, tinha todo uma ideia de um movimento, talvez um festival, ah, né, local, com artistas locais, mas no fim das contas também acabou e não. Não rolou, né? A gente fez da companhia Elefantes, a gente peitou fazer uma mini temporada de verão. Então a gente fez fins de semana apresentando repertório, as duas peças que a gente tinha montada no final de semana do verão. Só não podia apresentar no domingo, porque domingo, isso no Teatro Pedro Ivo, não podia abrir no domingo o teatro. Não, ou abriu. Não lembro, estou falando besteira agora. Mas enfim, a gente tentou. Tá. Ah, teve um dia que não teve ninguém. Não faz Absolutamente parte? ninguém. Mas foi um dia. Todos os outros dias ah, tinham uma quantidade de pessoas. Tudo bem que uma peça era muito louca, a outra era um pouco mais fácil de assimilar para o público, uma bancou a outra, mas a gente não ganhou grana, mas a gente também não perdeu. E aí era essa questão. É, sabe essa coisa do que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Então a gente queria Aham. fazer isso. Vamos tentar, gente. A gente tentou conversar com outros grupos assim na hora, assim, acabou não rolando, que era isso. A gente foi conversar com hotéis, onde que o hotel. Essa era uma ideia muito legal para acontecer em Floripa. Então, vamos supor, o hotel, os hóspedes do hotel tinham um voucher para pagar metade, mesmo que. Enfim, trazendo para o turista, tentando levar turista. O que pegou um pouco foi que naquele momento nós ainda tínhamos o horário de verão, e o espetáculo não poderia passar das 10 horas da noite, se eu não me engano. Tinha uma questão assim. Então a gente tinha que apresentar às 8. E aí é que entra essa coisa que eu falo que não pensam no verão, no teatro, no verão de Floripa, como um produto real. O melhor mercado está no verão. Só que o teatro, a peça tem que começar às 9. Porque às 8 horas, durante o horário de verão, tinha sol, cara. Então, assim, Sim, você não só vai tá vindo da concorrer com a praia. praia que o cara tá indo pra praia. Mas o depois, sim. Então, agora que não tem mais horário verão, mesmo assim, tem que começar às 9 horas da noite. Porque o cara voltou, foi comer, ele quer um entretenimento diferente. Ele quer um Sim. entretenimento diferenciado. E a maior parte das pessoas que vão para Floripa, elas estão sempre motorizadas, é poucas pessoas que não estão, né? Aquela meia dúzia de bicho grilo, maconheiro que fica ali na lagoa, que foi jovem, como todo mundo já fez isso na vida, com a mochila nas costas, que é super bonito. Mas a gente tem um público muito grande em Floripa, de famílias que estão motorizadas, então elas podem pegar o carro e ir para o teatro, ir para outro teatro. Elas querem o que fazer. Uhum. Eu morei uma época em Eu, Canasvieiras, a quantidade daqueles, né, dos hermanos passeando até 3, 4 horas da manhã na rua era impressionante. no Porque calçadão cria ali, uma, né? cria uma atividade. Então, se tivesse um teatro,
ali. É isso, eu só acho que tem que acontecer isso. Eu acho que quem está em Floripa tem que pensar nesse sentido, entendeu? Principalmente o adulto. O infantil é difícil da gente concorrer com a praia durante o dia. Sim. Isso é verdade pro turista. Mas o público adulto tem que conseguir levar. É possível levar. Eu, por algum tempo, eu escrevi os meus livros, né? E só fui descobrir que poesia não vendia na livraria depois que eu já tinha publicado 5.000 livros. Daí o que eu faço? Vou para a rua vender meu próprio livro, né? Aham. E na temporada, eu, circulando nos restaurantes, passava uma vergonha. Quando eu falava com um turista, aquilo, eu queria um buraco para me enfiar. Quando eu conversava com algum turista, eu falando do meu trabalho como ator, como diretor, oferecendo a minha arte, a minha poesia, e a pessoa, pronto, esse é o cara que vai poder me dar uma orientação aqui na parte cultural, né? E daí, o que tem aí de cultura pra gente? Tem algum teatro, tem alguma peça em cartaz? Putz, e agora? É a hora que eu queria o pozinho do Perlim Pim Pim pra sumir dali, sabe? Porque não. Então, é que tu tá em Florianópolis. Aqui tem praia, cara. Aproveita. Curte. Isso, vai lá. É isso. É o que tem pra hoje. Cara, era muito, muito vergonhoso, mas isso aconteceu várias vezes. E É. todas as vezes eu tive a mesma sensação, assim, vontade de sumir. O que eu E tô por isso fazendo quem aqui? faz teatro em Floripa são meio heróis, né? Tem que fazer por puro tesão, por puro amor, né? Porque é muito complicado, eu diria que é impossível subsistir do teatro numa cidade que não seja um grande polo cultural, né? Então, Florianópolis, algumas cidades do interior. Eu conheci um trabalho super bonito que a gente foi apresentar em São Lourenço do Oeste. Oeste, extremo oeste, lá quase Paraná, divisa com a Argentina, uma cidade super pequenininha, porque a Paula Scheid, que é integrante do Elefantes, a família dela era de lá, e aí tinha uma história de um centro cultural. Eles têm um centro cultural público, um espaço impressionante. É É? impressionante. Então, assim, você imagina que é uma cidade super pequena e eles têm um SIC. Uau! Que legal. E eles é super bonito o quanto, dentro da proporção em que eles tentam agitar culturalmente a cidade. Então, com cursos de teatro, de música, eles não têm muita coisa do teatro lá, eles tentavam fazer, mas era uma iniciativa super bonita, assim. Então, também não dá para ter um grande público. O cara vai fazer uma apresentação única na cidade, né? Nós fizemos 3 ou 4 apresentações com Romeu e Julieta, mas eram para as escolas. Então aí Tá, a gente tinha público. mas tá se formando um público, Tá se formando um né? público. É, E é, isso é a base, né? é. Tem que ter isso. Aham. E é perfeito essa visão. Vou fazer um puta de um teatro aqui porque, sei lá, vamos pensar, é difícil mudar o hábito de um adulto, mas as crianças, desde pequenininho, vão frequentar esse lugar. E quando Exato. eles vão frequentar esse lugar e vão levar os filhos, daí pronto, daí deixa que anda sozinho, né? É. Agora tem um nicho, né, um pouco melhor, que é o infantil em Floripa, né? Eu acho que pelo que a gente vivenciou,
tem muitos pais querendo oferecer arte para os filhos, para as crianças, levando. Eu achei isso bem bom para um futuro, né? Porque a gente está Sim. formando público. Teatro infantil é o maior formador de público do teatro adulto. Ele é extremamente importante, talvez mais importante ainda, porque criança é muito sincera, né? Criança, ela é muito espontânea. Então, do mesmo jeito que ela é apta a absorver tudo e gostar de tudo, ela também, se não gosta, ela diz Sim, na cara. na É cara. mesmo. E o Aham. cidadão, o mini cidadão, na sua infância, que teve experiências ruins teatrais, Aham. eles não serão público de teatro quando crescer. Sim. Né? Aí, Então vamos falar, você vai, essa é criança, teu pai leva você, é uma merda. Depois você vai de novo, é uma merda. Quando o seu pai não precisar levar mais, que você pode ir sozinho, você não vai querer ir merda, a né? tua referência é teatro, é uma merda. É, Simples assim. então, aí eu acho que sim, os órgãos culturais públicos da cidade, uma cidade como Florianópolis, tem que ter um investimento muito maior no teatro infantil, para a formação de público, para a formação, uh, para a formação desse público que vai consumir arte, né? Então, porque não adianta gastar a maior parte do dinheiro com o público adulto, porque Só o vai público ali porque é é de graça. É, exato. isso. Então, é Daí, preferível fazer esse rever a questão da verba e valorizar, principalmente nas cidades pequenas, valorizar o teatro de formação de público. E quando a gente sim. pega as verbas e os editais que eu via aí e que tentava entrar, a verba para o teatro adulto é muito maior do que o teatro infantil quando há, né? Uhum. É. Senão, Agora tu pensa na nossa loucura. A Trupe Drum, até aqui, nós trabalhamos com teatro infantil. Daí montamos um espaço. Tudo isso que tu falou, tuas observações, assim, exatamente, tu conseguiu. Não sei quanto tempo tu ficou aqui em Floripa. eu fiquei Quanto tempo? 15 anos. 15 anos? Ah, então Não, virou mané. 15 anos, 15 anos. Fiquei 15 Então por anos. isso. Porque assim, ó, a necessidade de temporada. Nós vimos isso. Quando nós montamos aqui o teatro de bolso, tem 30 lugares. Beleza, cara, vamos fazer temporada. Bora fazer temporada, vamos ficar ali. Vai ter dia que não vai ter ninguém, tranquilo, mas no outro vem. E aquele que vier a se curtir, ele chama. Isso Aham. aconteceu, isso acontece. Essa é uma fórmula assim que é perfeita. Ah, Nos últimos dias, nós fizemos uma temporada de um dos espetáculos de 2 meses. Foi isso? 2, 3 meses, acho. Nos últimos dias, assim, tava top, assim. Beleza. Teve 2 dias que não veio ninguém. Tá bom. Em 2 meses, tá tudo certo. Mas nos últimos dias estava lotando. Mas são só 30 lugares, mas tudo bem. É a capacidade que tem aqui. E a gente Na estava verdade, conseguindo. os 30 lugares é bom. E é bom que Sim. lote e tem a gente que não consiga entrar. É a melhor Aham. coisa, né? Sim. Então, acho que isso é uma falha de não incentivar, como vocês, esse espaço, um teatro de bolso, para formação de público, para garantir, principalmente porque nós temos 2 universidades nessa cidade com cursos de artes cênicas. Nós Uhum. temos uma universidade estadual, uma universidade federal formando uma quantidade anual de artistas cênicos, né? Uhum. E é inevitável que a maioria fique na cidade. Sim. Poucos saem, né?
porque acaba criando laços afetivos, e vão ficando. Então, eu acho que o maior erro do fomento cultural público de Floripa é o não apoio ao teatro infantil, a não incentivo, não destinar a verba para formação de público. Isso que é mais importante. E entender que teatro infantil, a arte infantil, ela engloba a cultural, mas ela não é apenas boi de mamão. Uhum. Né? Isso, ela já faz parte, o boi de mamão é quase pedagógico. A gente encontra ele dentro das escolas, ele, né, é uma questão cultural. Mas o teatro, por si só, é uma arte transgressora, inovadora. Então, se a gente não sair do boi de mamão, temos são que... duas coisas diferentes. O boi de mamão é ficção, né? Faz parte da tradição. Exato. O teatro faz parte de um outro, né? Dá para substituir um pelo outro, em nenhuma das duas situações. Não dá para substituir o folclórico, né? A tradição, pelo teatro. Não, esquece, vamos botar aqui um teatro. Não. Igual também não dá para todo movimento artístico tá lá o boi de mamão. Aí Exato. vira, né? E toda a verba ser destinada. Eu acho que é existe uma crença equivocada de que o teatro infantil é inferior. É uma arte inferior. E isso é equivocado. E a maior parte dos cursos de formação, poucos são os professores, pouquíssimos, que conseguem entender o valor da arte cênica voltado para a criança, né? Sim. Se você reparar nos currículos, isso não existe. Isso não existe. Simplesmente não existe. A única coisa que a gente conseguiu ver um pouco aí mais e que deu um avanço quanto a isso foi os movimentos clowns, os movimentos circenses, né? Só. Os movimentos circenses, mais nada. Então, tá aqui na live um aluno meu. Garota. É muito legal essa história de dar aula e tu ver a evolução da criança. Como eu sempre falo para as turmas que eu começo a trabalhar, assim, gente, aproveita ao máximo, vamos embora, vamos desenvolver, né? Vamos aprender a comunicar, expressar o teu pensamento, mas não queiram fazer teatro, não. Até porque eu não gosto de concorrência, Florianópolis é muito... Mas, né? Sempre tem resultado. Sempre tem resultados ótimos, assim. É muito bom. E como já diz a Didi Carneiro Neto, pecinha é a vovozinha. Pecinha, né? Cara, um teatrinho. Vocês podem vir aqui fazer um teatrinho. Teatrinho, a senhora é sua mãe mesmo. Eu faço teatro infantil. Bora. Querem, sabe? Já começa a diminuir a diminuir o teu trabalho, a tua arte, por aí, né? Exatamente. Tanto que foi, por isso que a gente fez eu fiz a ousadia de fazer Romeu e Julieta para criança. Fantástico. Nunca tinha visto. Por quê? Às vezes que eu vi, não era Romeu e Julieta, porque eles mudavam o final da peça, né? Muda-se, assim como a Maria Clara Machado mudou no livrinho dela, as borboletinhas, os Smurfs no filme, tal, né? Porque acha que criança não sabe lidar com vida e morte, né? Só que quando você olha uma criança brincando, ela lida com a vida e a morte o tempo inteiro.
né? Se ela tá com bonequinhos, popopopó, hoje o game mata-se. É fácil, né? Isso é natural, isso é algo Sim. natural. Os outros que não. Mas é por causa disso, de acreditar no valor desse teatro infantil e não tratar criança como retardada, né? Porque criança não tem nada de retardada, muito pelo contrário. Ah, isso é maravilhoso, né? É. A sinceridade, a resposta da criança é bom demais. Uhum. Eu sempre falo assim, eu já fiz alguma coisa para adulto, mas eu não gosto. Eu não gosto. Acho adulto chato demais. Tu não tem como saber se realmente tu está agradando. O adulto é hipócrita, né? Ai, gente, estava lindo, maravilhoso. E vai que tu acredita e continua fazendo uma merda, né? Então, uma bosta, tu continua fazendo aquilo lá, achando, pronto, arrasei, né? Um adulto me falou. A criança te fala, sério, o que tu não gostou, cara? Pelo amor de Deus, me fala. Fala aí que eu preciso melhorar. Ele vai lá e fala, É, sem dó, né? é, Não tem o mimimi, como fala. é verdade. E, quando tu estava aqui, tu já estava fazendo a pós, né? Em literatura, é isso? Isso. Eu comecei aí, eu comecei a fazer quando eu parei de dar aula na Universidade Federal. Uhum. Quando E daí, acabou o contrato que não podia renovar mais, né? Chegamos no limite. Aí eu comecei a fazer a pós, fiquei um ano, e aí eu fiz durante um ano, quando eu estava morando aí, todas as disciplinas que eu tinha para fazer. Eu fiz tudo junto, fui um louco. Fiz tudo junto, de uma vez. Normalmente, né, cada um né? faz um. Eu fiz tudo de uma vez, num ano só. E aí me liberei para poder vir para São Paulo e escrever aqui. Que legal. Então isso já fazia parte de um projeto, não foi pela projeção do programa, e Não, daí. não, Não. não, não, não. Isso já era sabido que era. Por isso que eu fiz todas as disciplinas já, né? Hum, O projeto estava antes. O projeto era exatamente esse: fazer e tentar vir escrever. Eu ah, senti uma certa dificuldade porque ah, Florianópolis tem a UFSC tem uma biblioteca maravilhosa. Então você tinha acesso a material muito mais fácil. Aqui em São Paulo hum, foi complicado. Eu é? tive que comprar livros. Eu tive que comprar livros. Eu acabei usando uma bibliografia muito maior do que eu imaginei. Então eu tinha que correr atrás de comprar livro, tal, ia para sebo, né? Não comprei um novo. Comprei, mas isso eu senti falta. Que você Hum, pode ir mesmo não sendo aluno, né, as pessoas esquecem que tem uma biblioteca ali da UFSC que é maravilhosa, tem muita coisa. É uma baita biblioteca e só senti falta disso. Mas foi um processo duro de escrita. é? Acho que eu fiz uns três, acho que eu fiz umas três pós, de uma vez, assim. Fiz umas Nossa, três, maratona. porque voltei, mudei, abordava de um jeito o tema, abordava de um outro jeito. Eu estudei Shakespeare, né? Então, estudei Shakespeare e estudei Macbeth. É muito complicado falar sobre. Eu falo sobre o universo feminino de duas figuras, né? De duas mulheres, duas personagens. Lady Macbeth e Joana dos Anjos. Joana dos Anjos é uma francesa que tem uma vida parecida com Lady Macbeth. E aí tem uma coisa que é interessante, porque Joana dos Anjos é considerada a primeira escritora da sua autobiografia em primeira pessoa. Isso é início do século XVII. E, então ela é uma personagem literária porque ela faz parte de um livro. Porém, Uhum. Lady Macbeth é uma personagem literária, dramática, mas ela existiu. Ela é baseada
na Ghost, numa rainha escocesa, entendeu? Quer dizer, é a mesma coisa. Lady Aham. Macbeth, o General Macbeth né, lembrando que Shakespeare, ele escreve baseado em fatos, né? Praticamente tudo é baseado em fatos. As grandes tragédias dele são históricas, né? A gente não tem Macbeth, a gente tem tem várias versões de Macbeth, na verdade, né? Até ter a do Shakespeare mesmo. Uh, e o que a gente lê hoje de Macbeth não é a original, porque é uma das últimas peças que ele escreveu, ele já perto de morrer, que ele acaba escrevendo isso. Antes havia as crônicas da Irlanda, Inglaterra e Escócia, de Holstein, se não me engano o nome do cara, que foi, essas crônicas era a história, mais ou menos, contar a história, chama de crônicas, mas é a história da formação da Grã-Bretanha. Então ele vai falar sobre a Escócia, falar sobre a Irlanda, tal, sobre a Inglaterra. Shakespeare pegou essas histórias, as crônicas, e escreveu a partir das crônicas. Então a gente tem alguns fatos que não são todos os fatos que acontecem na peça de Macbeth realmente aconteceram historicamente. Não que a personagem fosse a que cometeu o ato. Entendeu? Sim. Aham. Então, Deve- o rei foi morto não por Macbeth, por um outro personagem que está na peça. Né? Macbeth foi realmente um grande general sanguinário. Foi casado com a Lady Macbeth, com uma rainha, depois assumir a coroa. Então, é muito interessante porque você começa a estudar e aí acaba indo além da literatura, né? Você acaba entrando na história, e aí é pirante, porque aí eu ia, e aí eu lia, e não escrevia, né? Aham. Aí na hora de escrever, aí você é obrigado, é por isso que eu falo que eu acho que eu fiz uns 3, porque eu acabei lendo muito, e isso foi maravilhoso para mim. Deixa eu te falar, tá quase terminando aqui o Instagram. Ele é cruel, em 1 hora ele Ótimo. encerra, mas eu quero te Olha, e já está falar, aqui há esse tempo? Uau! tá vendo? Eu quero te falar o seguinte, falar desse livro, e agradecer, porque a minha filha, ela é apaixonada pelo teu trabalho. Antes de aprender a ler, na creche, ela recebeu o teu livro e é isso que eu queria te falar. Lá do nosso YouTube, tem um vídeo dela contando essa história. No dia do livro, no dia Eu do já livro... vi, eu já vi. Você passou, eu vi. Eu assisti Ah, há muito tempo atrás, logo quando vocês fizeram. Ela que contando, ela parecia que estava lendo, mas não estava. Ela conta a história, foi lindo, lindo. memorizou do que nós contamos para ela, ela memorizou e ela conta, parece que ela está lendo. Ah, hoje ela É, já sabe. Agora ela está com 7 aninhos, já sabe ler, agora tira de letra. Mas antes ela fazia uma interpretação, tô lendo, tô lendo, que tô contando. ótimo. É, as crianças, foi uma surpresa para mim entender como que as crianças se encantavam por esse livro, para essa história. É um trabalho conjunto, né? Tem o Renato Nascimento, a ilustração dele é super bonita, Sim, ajuda a muito bom. cativar também. E aí acabou criando uma mágica nesse livro, assim, porque É lindo. as crianças se encantam. Eu me encantei de descobrir que elas se encantavam, porque eu não esperava isso. E o combo foi muito legal, né? Porque essa era uma ideia já, que era incentivar a leitura e vincular ela ao teatro. Isso era Sim. a grande ideia. E a gente conseguiu fazer isso junto com a Marte.
E foi um trabalho lindo que aconteceu esse. É bom demais. Inesquecível. Era um espetáculo também, e daí tinha um livro junto, como tu falou, era um combo, né? As crianças assistiam um espetáculo e no final do espetáculo elas ganhavam um livro. Então a gente contava na peça a história do Caco, mas não é o que está no livro, Olha só. né? Eram dois textos diferentes. Então a criança via o espetáculo e entendia o Caco, o Olavo, a Lala. E depois ela tinha esse material para continuar lendo, né? E para ficar relembrando, e era uma abordagem diferente da história do que Legal, da fantástico. peça e livro. E os personagens eram idênticos, né? Então, assim, os atores eram exatamente idênticos aos livros. Foi bem bonito, muito bonito esse trabalho. Eu não pude assistir, que eu não estava na creche na época. Não, eu não tinha idade Mas para o livro. isso. Eu não tinha idade para isso. A gente chegou a apresentar também no Shopping Guatemi. Nós Ah, apresentamos, não lembro quantas vezes. No domingo é dia de teatro, de manhã. sim. É, antes Só da que pandemia ele estava rolando ainda. é, É muito legal. quando a gente estava aí, a gente chegou a apresentar, acho que foram 2 vezes, ou 3. Mas só que as crianças não ganhavam livro, né? Porque a gente conseguiu, isso foi uma verba, foi a Marte que fez o levantamento para conseguir a verba, captar a verba, aprovar o projeto, e aí a gente tinha o dinheiro para os livros e para as apresentações. Ah, muitas escolas receberam livros a mais, as bibliotecas também. E o que é mais interessante é que a Fundação Franklin Cascais recebeu 20% desses livros, ou seja, ela recebeu uma quantidade muito grande. E aí resta Ah. saber para onde foram. Porque isso faz Eu parte acho do que foi. projeto, né? Espero que tenha ido Sim, para. Que tenha sido pulverizado, assim. sim. Não, eu acho que foi numa distribuição dessa que chegou na mão da Mandinha. Será que ela não viu? Ela não contou sobre, ela Vai ver, viajou no livro. vai ver que ela era um outro período. Pode ser? Pode ser. É, porque a gente não conseguiu Má- para Márcio, todo mundo. cruel.